Muito bem, senhores. Vamos para mais uma videoaula do nosso curso de Mecânica dos Fluidos, onde iremos iniciar agora o capítulo que consta da equações da conservação de massa, de Bernoulli e de energia. Tá? Então, eu dividi em algumas partes. Essa é a parte 1. Então, o objetivo dessa aula é aplicar a equação de conservação de massa para balancear as vazões de entrada e saída de um sistema fluido. Certo? Então, a gente vai ver um pouco da introdução e da conservação de massa. Lembrando que esse capítulo é um dos principais capítulos do curso de Mecânica dos Fluidos. Então, muita atenção, a gente vai se dedicar bastante a esse capítulo em si. Então, como sempre, a bibliografia é o Senja, certo? Mecânica dos Fluidos, e vamos em frente. Então, as relações de conservação também são chamadas equações de balanço, uma vez que qualquer quantidade conservada deve ser balanceada durante um processo. Né? Então, a conservação ele diz o quê? Que tudo que entra tem que ser igual a tudo que sai. Ou seja, o somatório de todas as energias do universo tem que ser igual a zero. Certo? Por quê? Porque sempre o que entra tem que ser igual ao que sai. Dito isso, a relação de conservação de massa de um sistema fechado que passa por uma variação expressa como a vazão mássica, que é constante, ou a variação dela, que é igual a zero, conforme a gente falou, né? Como se trata de um sistema fechado e uma conservação de massa, logo, tudo que entra tem que ser igual a tudo que sai. Ou seja, a variação da vazão mássica tem que ser igual a zero, e essa vazão mássica ela tem que ser constante, certo? Para que tudo que entre saia. Que é um enunciado óbvio, né? De que a massa do sistema permanece constante durante um processo. Para um volume de controle, o balanço de massa é expresso na forma de vazão, certo? Então, para um volume de controle, a gente falou do sistema fechado, certo? Do qual a massa ela tem que ser constante no sistema fechado, a massa não vai desaparecer do nada, certo? Então, toda a entrada de massa tem que ter a saída de massa igual, certo? Logo, a sua variação é igual a zero, certo? Porque ela é constante. Já no volume de controle, a gente trata não de massa, e sim da vazão mássica, certo? E diz o quê? Que a vazão mássica de entrada menos a vazão mássica de saída tem que ser igual à variação da massa no volume de controle, certo? Isso quer dizer o quê? Que a vazão mássica, se a gente pegar aqui esse sistema, né, a gente entendeu que toda a massa dele é a que entra e a que sai. E no volume de controle, que a massa que entra menos a massa que sai é igual à variação da massa no seu volume de controle. Certo? A energia, no entanto, pode ser transferida de um para um sistema, ou para um sistema fechado por calor ou trabalho. Então, a gente pode, a partir dos dados termodinâmicos, né, das leis termodinâmicas, transferir essa energia na forma de calor ou trabalho. E o princípio de conservação de energia exige que a transferência de energia líquida de ou para um sistema durante um processo seja igual à variação de energia contida no sistema. Então, mesma coisa, né? Então, a energia que entra e a energia que sai, ela tem que ser igual à variação dessa energia. Então, volumes de controle também envolvem transferência de energia por meio do escoamento de massa. E o princípio da conservação de energia, também chamado balanço de energia, é expresso como toda energia de entrada menos a energia de saída tem que ser igual à variação dessa energia num volume de controle. Certo? Então, é o seguinte, antes de entrar na conservação de massa, vamos entender o que é vazão em massa e volume. Então, a quantidade de massa que escoa através de uma seção transversal por unidade do tempo é chamada de vazão, certo? Em massa, e é indicada por M, né? Aqui é era, mas é em massa. Tá? Isso quer dizer o quê? Que a vazão em massa ela é dada por um escoamento de seção, numa seção transversal por unidade de tempo, certo? Já a vazão em volume é a taxa na qual um volume de fluido escoa por uma seção transversal, ou seja, o quanto de tempo que um fluido preenche um determinado volume. Professor, não entendi. Então, vamos entender primeiro aqui a vazão em volume. Então, a vazão ela pode ser medida da seguinte forma: você pode pegar um balde, certo? Que você conheça o volume do balde, certo? Ele comporta 5 litros de água. E você pegar uma mangueira e encher esse balde. E a partir do momento que você estiver enchendo esse balde, você contabiliza o tempo. Então, a vazão ela vai ser dada pelo tempo que você encheu aqueles 5 litros
reservatório, aquele balde, né, de água. Então, vai ser a variação do volume pelo tempo, certo? Ok? E também, esse volume ele pode ser dado também como uma variação da área vezes a altura, certo? O volume não é sempre a área vezes a altura. Então, a partir do momento que eu pego essa vazão e coloco a área vezes a altura no lugar do volume, vai ficar altura vezes a derivada de área dividido pela derivada de tempo. Como a velocidade é igual à altura ou espaço dividido pelo tempo, então eu vou transformar a altura e o tempo, certo, em velocidade. Logo, a vazão de volume, a vazão volumétrica, é dado pela velocidade vezes a área, certo? Então, a vazão ela pode ser uma variação do volume sobre o tempo e também pode ser a velocidade vezes a área de um conduto, certo? Por isso que ele diz aqui, ó, que escoa por uma seção transversal, certo? É a taxa, a velocidade na qual um volume de fluido escoa por uma seção transversal, ou seja, a velocidade vezes a área dessa seção transversal. Ou o quanto o fluido preenche um determinado volume, né? Ou seja, um volume em um determinado tempo. Já a vazão mássica vai depender da densidade, certo? Como a gente trata, eu vou falar isso um pouco mais na frente, mas quando a gente trata de fluido incompressivo, a densidade é constante. Já em fluidos compressíveis, você pode alterar a densidade com o decorrer do escoamento. Então, ó, a vazão mássica ela é igual a densidade vezes a vazão, ok? Vezes essa vazão aqui, ó. Eu chamei dV, certo? Esqueci de colocar aqui o ponto. Sendo que a gente já viu que a vazão volumétrica é igual a um dV/dt, certo? Desculpa. Para melhor entendimento, vamos entender que a vazão mássica também, a massa dele é igual a densidade vezes o volume. Sendo que a gente viu aqui, ó, que tem uma relação entre a vazão volumétrica e o volume. Logo, o dV, que é esse volume aqui, é igual à vazão volumétrica dividido pelo peso-tempo, no caso, né? Então, passando esse aqui, substituindo o dado da vazão volumétrica aqui pelo volume, nós temos que a vazão mássica é igual à densidade vezes a vazão volumétrica pelo tempo, certo? Ou seja, passando o tempo dividindo, certo? Então, nós temos a variação da vazão mássica, que é igual à densidade vezes a velocidade vezes a área, né? Que é essa vazão volumétrica aqui, ó. Integrando os dois lados, nós temos que a vazão mássica é igual a densidade vezes a vazão volumétrica, ou seja, densidade vezes velocidade vezes área, certo? Qual é a diferença de vazão volumétrica e vazão mássica? É só que a vazão mássica ela utiliza a densidade no seu estudo também, tá? Já a vazão volumétrica, não. Certo? Então, o princípio da conservação de massa diz o quê? O princípio da conservação de massa para um volume de controle pode ser expresso como a transferência total de massa para dentro ou para fora de um volume de controle durante um intervalo de tempo, que é igual à variação total da massa dentro do volume de controle durante outro ΔT. Ou seja, a massa total entrando no volume de controle menos a massa total saindo é igual à variação, ou seja, conforme a gente já viu aqui, ó, certo? Então, se eu tenho uma conservação de massa a partir do teorema de transporte de Reynolds, eu tenho que a derivada da integral de ρ dv mais a integral da superfície de controle de ρ velocidade vezes dA vai ser igual a zero. Por quê? Porque ela se conserva, certo? Logo, eu vou ter aqui, ó, a derivada do volume de controle de ρ dv, que se a gente tratar de um fluido de regime permanente, ele vai ser zero, mais o somatório, ó, de V de ρ VdA, que isso aqui é a vazão mássica de entrada e saída, menos a integral, o somatório do integral de ρ VdA de saída, ou de entrada, que isso aqui é a vazão mássica, certo? Então, trocando tudo isso em miúdos, quer dizer o quê? Que como ele é em regime permanente, a vazão mássica de entrada vai ter que ser igual à vazão mássica de saída. Por quê? Porque toda derivada da integral de volume de controle de ρdv é igual a zero, porque a gente está tratando aqui de material em regime permanente. Logo, a massa de entrada vai ter que ser igual à massa de saída, vazão mássica. Logo,
Rho1 V1A1 é igual a Rho2 V2A2. Isso quer dizer o quê? Que toda a massa de entrada, nesse caso aqui, ó, 2 e 3, tem que ser igual à massa de saída, que é igual a 5. Então, 2 mais 3 é igual a 5. Tudo isso para explicar só isso aqui, certo? Todo esse entendimento para a gente chegar nessa equação simples, quando tratar de regime permanente, certo? Escoamento do regime permanente, que é o que a gente mais trata aqui. Esse aí, no caso, ele pode ser compressivo ou incompressivo. Quando a gente trata de fluidos incompressíveis, nós temos a densidade constante, ou seja, a densidade não varia. Logo, a densidade densidade de um ponto vai ser igual à densidade do outro ponto. Isso quer dizer o quê? Que ao invés de você trabalhar com a vazão mássica, você vai trabalhar só com a vazão volumétrica. Então, a vazão volumétrica de entrada é igual à vazão volumétrica de saída. Logo, velocidade 1 vezes área 1 é igual à velocidade 2 vezes área 2. Por exemplo, se eu tenho aqui a vazão máxima 2 kg por segundo e aqui a vazão máxima 2 kg por segundo, logo a minha vazão ela se altera, certo? Com relação ao quê? Com relação à entrada da velocidade ou da área e a saída da velocidade ou da área, certo? Por quê? Porque a minha vazão máxima, certo? Ela tende a ser constante, certo? O que vai mudar é a vazão volumétrica, ok? Então, a vazão volumétrica aqui é que vai se alterar dado a uma condição, né? Nesse caso aqui, como é um compressor de ar, aqui ele está variando também a densidade do ar aqui, né? Então, ele está fazendo essa relação também, variando a densidade do ar. Porém, não foi muito interessante trazer essa imagem aqui, mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, que quando você trata de um fluido incompressivo, ou seja, um compressor de água, por exemplo, você vai ter a variação ou da velocidade ou da área, já com a sua densidade constante. Certo? Vamos lá no exercício. Ó. Escoamento de água através de um bocal de mangueira de jardim. Então, ele fez o quê? Ele botou um balde aqui e ele colocou uma mangueira e está enchendo esse balde. Certo? Então, uma mangueira de jardim conectada a um bocal é usada para encher um balde de 10 galões. Então, eu tenho já o volume do balde. O diâmetro interno da mangueira é de 2 centímetros e ela se reduz a 0,8. Então, aqui você tem uma redução concêntrica na saída do bocal. Se são necessários 50 segundos para encher o balde de água, então eu tenho aqui o volume e tenho o tempo. Logo, eu tenho a minha vazão volumétrica. Determine a vazão em volume, massa e a velocidade média, né? Então, a vazão volumétrica está simples, né? 10 galões dividido por 50. Então, 10 galões dividido por 50. Lembrando que, transformando galão para litro, né? Vai ficar 0,757 litros por segundo. Logo, a minha vazão mássica, vazão em massa, vai ser o quê? Esse valor de 0,757 multiplicado pela densidade, né? Que nesse caso aqui vai ser 1 kg por litro. Logo, a minha vazão mássica vai ser o mesmo valor da minha vazão volumétrica. Por quê? Porque a densidade da água é 1 kg por litro. Então, calculando aqui a seção transversal de saída da boca, né, do bocal, nós temos que a área, certo, vai ser igual a 0,5027. O que é importante a gente saber aqui? Que nesse bocal concêntrico, essa redução concêntrica do bocal, a vazão que entra, ou seja, a vazão em 2 centímetros, é igual à vazão que sai, que é a vazão de 0,8 centímetros. Por quê? Porque ela se conserva a massa. É a lei de conservação de massa. Logo, para você encontrar velocidade no bocal de 2 centímetros e no bocal de 8 centímetros, você faz o quê? Você divide a área da entrada ou da saída, certo? Divide a vazão volumétrica pela área da entrada ou da saída, né? Já que vazão volumétrica é igual a velocidade vezes a área. Então, é o que ele fez aqui, ó. Vazão volumétrica não é a velocidade vezes a área, ele colocou a velocidade em um lado e passou dividindo a área. Logo, a vazão volumétrica que a gente encontrou, dividido pela área do bocal de saída, vai ser igual a 15,1 metros por segundo. Professor, para eu encontrar a vazão, a velocidade da de entrada, o que é que eu faço? Eu calculo aqui a área, ó,
da seção de entrada. E também divido aqui, ó, e faço o quê? Vazão volumétrica é dividido pela área da seção de entrada, certo? Então, você encontra aí a velocidade de entrada e a velocidade de saída, certo? Logo, você encontra a velocidade máxima, né? Ou a velocidade média. Aí é possível mostrar que a velocidade média na mangueira é de 2,4 metros por segundo. Portanto, o bocal aumenta a velocidade da água em mais de 6 vezes, né? Então, esse bocal que diminui aumenta a velocidade. Por quê? Porque existe uma conservação de massa. Se eu tenho um diâmetro maior, a minha velocidade vai ser menor. Se eu tenho um diâmetro menor, a minha velocidade vai ser maior. Por quê? Porque as vazões têm que ser iguais. Então, se eu aumento a área, eu diminuo a velocidade. Se eu diminuo a área, eu aumento a velocidade, certo? Para se conservar a minha massa. Então, é isso que ele fez aqui, certo? Simples, simples, simples. A água escoa por um hidrante de incêndio com 6 polegadas de diâmetro em 4 pés ao cubo por segundo, né? Então, ele dá uma vazão aqui. Ele dá um diâmetro e dá uma vazão. Se a velocidade que sai do esguincho de 2 polegadas de diâmetro é 60 pés por segundo, determine a descarga que sai no esguincho 3. Pronto, tranquilo. Então, a gente tem aqui, ó, o devido cálculo. Eu tenho aqui um hidrante, certo? Um hidrante de incêndio, que eu vou acoplar 2 mangueiras, ok? Uma com 2 polegadas e a outra com 3 polegadas de diâmetro, certo? E aqui o meu hidrante, ele vem um tanto de água. Ele vem o quê? Ele vem a água com a vazão de 4 pés cúbicos por segundo, num diâmetro de 6 polegadas. Ele quer saber o quê? Ele quer saber qual é a velocidade nesse ponto B, certo? Então, ó, no ponto A ele já dá a velocidade, ó. Então eu tenho como encontrar a partir daqui a vazão. Aqui eu já tenho a vazão e aqui eu vou encontrar a vazão também, certo? Primeira coisa, o que a gente tem que saber? Tem que saber o seguinte, ó, que a vazão de A mais a vazão de B é igual à vazão de C, certo? Porque C está abastecendo essas duas mangueiras aqui. Logo, a vazão de C é igual à vazão de A mais a vazão de B, certo? Como se trata de um regime permanente e um fluido incompressivo, o que isso quer dizer? Quer dizer que a minha densidade é constante. Logo, eu vou utilizar apenas a vazão volumétrica. Haja vista que minha densidade do meu líquido é constante. Então, ó, velocidade no ponto C vezes a área no ponto C é igual a velocidade no ponto A, que é 60, vezes a área no ponto A, que é a área de 2 polegadas, mais a velocidade no ponto B, vezes a área do ponto B, que é a área de 3 polegadas. Certo? Como a gente já tem a vazão no ponto C, a vazão é 4 pés cúbicos por segundo, que é igual a 60, que é a velocidade na mangueira A, vezes a área, né? Que é igual a πd ao quadrado sobre 4, certo? Sendo o d ao quadrado esse diâmetro aqui, ó, que eu transformei aqui, ó, de polegada para pés, certo? Mais velocidade em B vezes a minha área em 3 polegadas aqui, ó, que é πd ao quadrado sobre 4, né? Que eu transformei 3 polegadas em... Eu transformei a polegada em pés, né? Então, ficou 0,25 pés, certo? Logo, a velocidade em B vai ser 54,2 pés por segundo. Se eu tenho a velocidade, eu tenho a área, a vazão vai ser 2,65 pés cúbicos por segundo, certo? Simples assim, né? Então, facinho, né? Então, eu achei aqui a vazão, achei aqui a vazão, eu poderia só diminuir um do outro, né? Para encontrar a vazão aqui, encontrei a velocidade. Eu fiz aqui pelo jeito mais difícil, certo? Para a gente fazer o passo a passo. Agora vamos para o exercício 3, né? O A escoa para um aquecedor de gás. Então, a gente já está trabalhando com ar. Logo, o fluido é compressivo, certo? Mas ele está em regime permanente. De modo que, em A, a sua pressão é de 203 kPa. Sua temperatura é 20 graus e sua velocidade é 15 metros por segundo. Quando ele sai em B, está uma pressão de 150 kPa e uma temperatura de 75. Determina a velocidade em B. Então, ele está dizendo o quê? Que o A ele entra aqui, certo? No ponto A, com a velocidade de 15 metros por segundo, certo? A uma pressão de 203 e uma temperatura de 20 graus Celsius.
Então, a gente tem que encontrar a densidade. Então, como ele trata-se de um gás ideal, né, levando em consideração um gás ideal, a pressão é igual à densidade vezes a constante do gás vezes a temperatura. Então, a densidade, no caso da pressão de 203 kPa a 20 graus, vai ser igual a 203 dividido por 286,9, que é a constante dos gases, vezes 293, que é 20 graus em Kelvin. Logo, a densidade vai ser igual a 0,0024 quilos por metro cúbico. Já na saída, ele já vai ter um bocal de 150 milímetros e vai sair com a pressão de 150 kPa a uma temperatura de 75 graus. Então, a gente faz a mesma coisa para encontrar a densidade nesse ponto de saída, né? Que é 150 dividido por 286,9 vezes 348, que é o valor de 75 transformado em Kelvin, né? Só você multiplicar aí por 273. Vai dar 0,015 kg por metro cúbico. Então, agora ficou mais fácil. Por quê? Porque a gente tem a densidade de 1 e a densidade de 2. A gente tem a velocidade de 1, certo? A gente tem a área de 1, a gente tem a área de 2 e nos falta a velocidade no ponto B, a velocidade de 2, né? Então, ó, a vazão mássica de entrada tem que ser igual à vazão mássica de saída. Por quê? Por causa da lei da conservação de massa. Tudo que entra tem que ser igual a tudo que sai. Logo, a densidade de A vezes a velocidade de A vezes a área de A é igual à densidade de B vezes a velocidade de B vezes a área de B. Com isso, a densidade de A a gente já tem 0,0024. A velocidade de A nós temos 15 metros por segundo. E a área de A vai ser igual a π d ao quadrado sobre 4, né? O d sendo 100 milímetros, que é 0,1. Que é igual à densidade de B, que nós temos aqui, que é 0,015, vezes a velocidade de B, que é o que a gente quer achar, vezes a área de B, que é igual a π d ao quadrado sobre 4, sendo d 0,15, né, ou 150 milímetros, transformando em metros. Logo, a velocidade do ponto B vai ser igual a 10,7 metros por segundo, encontrando a velocidade desse ponto. Então, com isso a gente termina a aula de hoje, ou a aula de agora, certo? E a próxima aula a gente fala um pouco mais sobre esse capítulo, a parte 2.